Olá, meus amigos. Hoje nós falaremos sobre limitações e superações. As limitações podem ser limitações físicas, limitações intelectuais e limitações espirituais. As limitações físicas nós já conhecemos bem. Problema da mobilidade, problema de audição, problema de fala. Então, nós temos que ter recursos materiais para podermos sanar esses problemas das limitações físicas. Tem um caso interessante típico. Limitações físicas aconteceu com Helen Keller, Alabama, Estados Unidos, 1880. Helen Keller ficou surda e cega aos 2 anos de idade. Então ela não enxergava e também não ouvia. Então era uma dificuldade grande. Limitações físicas. Ela aprendeu a falar inglês, francês, latim, alemão, línguas difíceis. Escreveu 9 livros. Ela se formou em bacharel de filosofia, palestrante internacional, faleceu aos 87 anos de idade. E quem foi sua educadora? Quem foi sua professora? Quem foi sua mentora que conseguiu essa façanha? Ellen Sullivan. E houve um filme, ficou famoso, que foi exatamente o milagre de Ellen Sullivan, onde Helen Keller conseguiu realmente se tornar uma grande mulher de expressão realmente mundial. As limitações intelectuais. Pode existir as limitações intelectuais na infância. Então, a criança que tem dificuldade de aprender, a dificuldade de fixar as coisas, a dilexia e outras coisas mais, hiperatividade. Então, existe uma série de fatores ligados à parte intelectual que podem ser resolvidas através de psicólogos, psicopedagogos, assim por diante. E também os idosos, que têm dificuldade em reter, dificuldade na mobilidade, na dificuldade de conseguir se expressar e entender. Então, essas são as limitações intelectuais, sendo que as limitações intelectuais existem tratamentos para isso. Limitações e superações. Essa é interessante, limitações intelectuais. O padre João Maria Vianney, também chamado de Cura d'Ars, tinha grande vocação sacerdotal, mas tinha uma dificuldade nos estudos. Ele não conseguia aprender bem o latim, ele não se expressava bem. Então, o latim para a Igreja Católica, por volta de 1880, realmente era mandatório. E ele também custou a se formar. No fim, dentro do seminário, os diretores, os pais chegaram à conclusão que não tinha jeito. Como ele era um católico fervoroso, e ele, como se diz, ele era duro de cabeça, então eles o aprovaram. Então ele se tornou padre, porque ele realmente era um católico fervoroso. O que fizeram? Enviaram para uma aldeia insignificante, longe de Paris. E ele, através de intenso esforço e dedicação, tornou-se famoso na França e na Europa. Tornou-se São João Maria Vianney. E ele é considerado pelos párocos como o seu idealista, ou seja, o patrono dos párocos, Santo João Vianney. Limitações é diferente de defeitos. Não sou responsável pelas minhas limitações físicas. Não sou responsável pelas minhas limitações físicas, mas eu sou responsável pelos meus defeitos. Sou responsável pelos meus defeitos. Portanto, limitações é diferente de defeitos.
Os defeitos podem ser deficiência física, aí é uma limitação. Essa limitação está no aspecto físico e ela é realmente concreta. A deficiência moral, ela é abstrata, então é a ausência das virtudes, são os vícios, são as imperfeições espirituais. Quais são as minhas limitações espirituais? Será que nós sabemos exatamente quais são as minhas limitações espirituais? As limitações espirituais, nós sempre dizemos no popular, fulano de tal tem duas caras. E realmente tem pessoas que têm faces ocultas. Tem pessoas com dupla personalidade, com tripla personalidade. Em casa, ele usa uma máscara. No trabalho, uma outra máscara. Na vida social, é uma outra máscara. Então, são três faces diferentes e que muitas vezes essas faces, elas são ocultas. Corrigir os defeitos. De que forma? Praticar as virtudes. Quais são os nossos defeitos? Geralmente, ódio, vingança, arrogância, soberba, intolerância, ciúme, inveja. Existem muitos outros. Então, nós temos que trocar esses defeitos por virtudes. Para corrigir os defeitos, nós temos que praticar virtudes. Então, nós temos que ir do ódio para o amor, a vingança para o perdão, a arrogância para a modéstia, soberba para a humildade, intolerância para a tolerância, o ciúme para o desprendimento e a inveja para a generosidade. Ou seja, corrigir os defeitos significa praticar as virtudes. Não é muito fácil, mas temos que conseguir. Limitação espiritual. Falta de fé. Escuridão espiritual. Então, a limitação espiritual está na falta de fé e na escuridão espiritual. E para tal, nós temos que as limitações espirituais, elas dividem as pessoas, dividem a família, dividem o meio social, dividem o ambiente de trabalho. Então, as limitações espirituais, elas acabam interagindo de tal forma que existe uma dissociação, existe uma separação. Enquanto nós temos superações espirituais através das virtudes, superações espirituais através das virtudes, nós aglutinamos, nós enlaçamos, que são os laços familiares, os laços sociais, os laços conjugais. Então, nós temos que superar as limitações espirituais através das superações pelas virtudes. As superações só dependem de você, ou seja, só depende de nós. Ou as pessoas já têm uma iluminação, um grau de iluminação, vai adiante, e tem aquelas pessoas que precisam de um suporte, precisam de um caminho, descobrir um caminho para a luz, que é a superação. Há dois lobos lutando no nosso interior. Dois lobos lutando no nosso interior. Um é alimentado pelas virtudes, o outro é alimentado pelos defeitos. Quem vence? Aquele que é mais alimentado. Se alimentarmos mais a virtude, esse será o vitorioso. Se nós alimentarmos com os defeitos, esse será o vitorioso. Está dentro de nós. Ou nós nos dominamos e temos que ter virtudes, ou nós temos os defeitos. O que é mais fácil? Ter virtudes ou defeitos? Quem vence? Aquele que é mais alimentado. Como superar as minhas limitações espirituais? É uma grande pergunta. As ferramentas disponíveis estão na reforma íntima. Por exemplo, Santo Agostinho, que ele foi um ateu e ele se tornou um
católico, um cristão fervoroso. Basta dizer que ele se tornou bispo da cidade de Hipona, na África, e ele se tornou doutor da Igreja Católica, se tornou um grande doutor do cristianismo. E ele fez com que as virtudes fossem maiores que os defeitos. Ele foi corrigindo. Ele sempre dizia que à noite, ao deitar, ele ficava meditando o que ele fez de errado, o que ele fez que não fez bem a alguma pessoa. Então ele sempre se colocava nesses termos de começar a meditar onde errou e também verificar onde estavam as virtudes e solidificar essas virtudes que são importantes. Portanto, é uma escadaria longa e comprida e só depende dos nossos esforços. Tem pessoas que têm limitações, mas têm vontade. Então tem que superar essas limitações, tem que ter vontade. Então note, temos dois jovens. Um está tentando superar, está tentando se aprimorar, ele tem que fazer alguma coisa. Enquanto o outro simplesmente está sentado, tranquilo. Então note, é aí que existe uma diferença entre limitações e superações. As limitações, elas têm que ser vencidas. Por exemplo, é uma escadaria, ela é alta, degrau por degrau. Fé, coragem, perseverança, paciência, generosidade, bondade. Essa é a escada. Não pense que existe uma escada rolante para isso. Seria muito fácil. A escada rolante, eu vou subindo sem esforço nenhum. Não. As limitações e superações estão exatamente nos degraus das virtudes. Muito bem. Agradeço a atenção de vocês, de ficarem aqui me ouvindo, de pensando. Então lembre-se, nós temos vícios, mas temos virtudes. As virtudes têm que ser muito maiores do que os vícios. Então nós temos que procurar fortalecer as nossas virtudes e descobrirmos, elencarmos quais são os nossos defeitos. E esses defeitos nós temos que superar. Dessa forma eu agradeço a todos, até uma próxima e fique com Deus. Obrigado.